E eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11, versículo 35. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre quem é Deus. Quem é Deus? Eu não sei qual imagem você tem de Deus. Geralmente nós temos uma imagem de Deus que foi construída ao longo da nossa vida, pelo que nós ouvimos falar a respeito de Deus. Muitas vezes, lá na infância, ouvimos coisas que ficaram guardadas em nosso coração. Talvez na escola, talvez na faculdade, talvez num filme que você assistiu, num vídeo, e você foi construindo uma imagem mental, uma ideia de quem é Deus para você. Eu gostaria esta noite que você deletasse um pouco estas ideias, deixasse elas de lado, ou pelo menos colocasse uma dúvida nelas, pois eu gostaria de apresentar Deus a você pela boca do próprio Deus. E eu gostaria de dizer mais: o próprio Deus quer se apresentar pessoalmente a você. Há um propósito de Deus de ser conhecido por você. Por isso Deus tem levantado pessoas desde a criação, que são tomadas pelo seu Espírito, são esses chamados profetas. E muitos desses escreveram sobre seus encontros com Deus, e as suas histórias com Deus, e esses escritos deram origem à Bíblia, escrita por mais de 40 pessoas ao longo de quase 2000 anos. A Bíblia é fruto da experiência de um Deus que se revela. Preste bem atenção. As grandes religiões da humanidade, elas achavam que nós podíamos conhecer Deus por um esforço humano de chegar perto de Deus através de algum sacrifício. Até hoje tem religiões que fazem sacrifícios de animais, tem religiões que vão na esquina e fazem oferendas, que oferecem coisas, dão presentes para os seus deuses, para os seus santos, porque isso tem a ver com algo primitivo que está em nós, com a ideia de que de alguma forma nós devemos algo para Deus, e precisamos aplacar a ira desse Deus. E isso tudo vem do pecado, porque mesmo que ninguém nunca pregue a Bíblia para você, mesmo que você more numa tribo lá no meio da Amazônia, ou lá na África, ou lá isolada na Ásia, mesmo em qualquer lugar isolado do mundo, você terá consciência de que o ser humano tem em si muito do mal. E isso em todas as culturas do mundo é revelado. O ser humano sabe que tem nele mesmo o mal. E esse mal é chamado de diversos nomes. Na tradição cristã, na Bíblia, é chamado de pecado. E nós sabemos que o mal não vem de Deus, então o mal desagrada a Deus. Então, por instinto, nós sabemos que estamos de alguma forma devendo a Deus. E é por isso que instintivamente o ser humano foge de Deus. Instintivamente. Sabe por quê? Quando você está devendo algo para alguém, você quer ficar longe para não ser cobrado. Não é assim? Quando você está devendo algo para alguém, você não tem como pagar, você passa todo dia na frente da pessoa e cumprimenta? Não, você dá uma volta, né? Então, da mesma forma diante de Deus, se sabemos que somos pecadores e temos por instinto, por algo que Deus pôs em nós, a certeza de que se há um Deus, Ele é bom, então sabemos que não estamos agradando esse Deus. Isso não precisa ser pregado a Bíblia. Todos os povos sabem disso, e por isso todos os povos de alguma forma tentam apaziguar-se com Deus, ou com o que eles creem ser Deus. A diferença das grandes religiões para a fé em Jesus Cristo
e é deste homem que eu vou falar essa noite, é que Jesus, ele é uma ruptura na história da humanidade. E é por isso que o nosso calendário se separa em antes e depois de Cristo, porque Jesus rompe com o que a humanidade vivia até então. Até então nós tateávamos no escuro procurando nos encontrar com Deus, tentando agradar a Deus de algum jeito sem saber como. Crendices, bruxaria, rituais, sacrifícios até de pessoas foram feitas por pessoas que achavam que com isso estariam agradando a Deus, na ignorância. Mas o que Jesus traz de novo? Jesus, ele não vem nos falar sobre Deus como um profeta. Jesus não vem à terra para dizer: ouçam, Deus está falando comigo, como os profetas faziam. Jesus não vem desta forma. Jesus, ele vem como encarnação do próprio Deus em forma humana. Uma vez perguntaram a Jesus: mostra-nos o Pai. E ele disse: vocês já o conhecem, porque até agora eu estou convosco, eu e o Pai somos um. Jesus é o próprio Deus em forma de homem. Que coisa maluca! Deus, o Criador de todo o universo, galáxias, estrelas, de tudo, decide assumir a forma de um mísero ser humano. Por que Jesus veio à terra? Se você é cristão, você sabe que ele veio com uma função, uma missão, entre elas, morrer pelos nossos pecados, para nos levar de volta para Deus. Mas eu digo que é mais que isso. Jesus veio à terra para revelar Deus à humanidade. Você não precisa mais tentar descobrir quem é Deus. Você não precisa mais tatear no escuro ou procurar em pactos com forças, com espíritos. Você não precisa mais fazer sacrifícios, porque agora o Deus Criador veio à terra e ele disse: ei, vocês querem saber quem eu sou? Esse sou eu. Vocês querem me conhecer? Vejam o que eu faço, vejam como eu vivo, vejam o que eu ensino. Por isso Jesus foi o único homem sem pecado, porque ele veio do Pai e ele veio nos mostrar um novo modo de viver. Não mais, como eu falei antes, uma palavra de um profeta. Um profeta não conhecia Deus, o profeta ouvia falar de Deus. Veja, se você receber todo dia uma ligação de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está em outro país, digamos, e você conversar com essa pessoa por 1 ano, você pode dizer que conhece essa pessoa? Sim ou não? A pessoa pode dizer uma coisa e ser outra. Quantas pessoas começam namoro pela internet, quando vão conhecer a pessoa se decepcionam? Não é assim? Porque você mostra ser quem você quer mostrar. E outra, você só conhece as palavras da pessoa e não as atitudes. Mas quando Jesus vem à terra, tudo que Jesus faz expressa para nós quem é Deus. Porque as atitudes de Jesus vão falar sobre quem é Deus. Portanto, essa noite eu quero ler alguns textos, algumas histórias de Jesus, rapidamente com você, eu não vou ficar muito tempo falando. Mas nessas passagens você vai ver algumas características a respeito de Deus, para que você talvez desconstrua a ideia que você tinha de Deus, e você deixe o próprio Deus mostrar a você quem Ele é, pois é para isso que Ele trouxe você aqui essa noite. Amém? Amém? Então vamos lá, João 11:35, é um texto muito conhecido. Diz assim, é o versículo mais curto da Bíblia, tá? João 11:35, Jesus chorou. Mas ele não é Deus, ele não é forte. Jesus
chorou. Quem é Deus? O Deus da Bíblia é um Deus que chora. Aí você vai dizer, essa era a parte humana de Jesus. Se você ler os profetas do Antigo Testamento, você vai ver Deus falando através de Jeremias, de Isaías. Você vai ver que tem vezes que só falta você enxergar as lágrimas no rosto de Deus. Um Deus que se importa tanto ao ponto de chorar. E aqui o choro de Jesus não era pela dor dele. Ele chorou porque o seu amigo Lázaro morreu. Jesus chorou porque Lázaro morreu, seu amigo. E aí o versículo 36 diz assim: então disseram os judeus, vejam o quanto ele o amava. Jesus chorou por amor. Lázaro era irmão de Maria e Marta, e Jesus vivia na casa deles. Sabe aqueles amigos que tu vai sempre visitar? Jesus se importava com Lázaro. Jesus se importava com Marta e se importava com Maria. A Maria, ela sabia focar na palavra. Quando Jesus chegava, ela sentava e ficava quietinha, só ouvindo. A Marta já era aquela obreira mais hiperativa, não conseguia ficar parada no culto. Ficava trabalhando. E onde é que estava o Lázaro? Certamente estava trabalhando. Mas Jesus ia na casa dos três, eles eram 3 irmãos solteiros. Certamente o pai e a mãe deles já tinham morrido. Mas Jesus se importava com eles. Jesus chorou. Depois nós podemos ir no livro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 11. E se você estava em João, deixa marcadinho na tua Bíblia, dobra o cantinho que depois nós vamos voltar lá, talvez. João 7, 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: em um dia seguinte, Jesus se dirigia para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão de toda a cidade ia com ela. Vendo a cena, o enterro do filho único de uma viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Então aqui nós vemos Jesus compadecido. Compadecer significa padecer junto, sofrendo junto. Ele viu aquela mãe carregando o caixão do seu filho único. Era uma mulher viúva, já não tinha um marido e agora perdia o seu filho. E Jesus vai lá, vê a cena e ao invés de ficar parado, Jesus se aproxima, olha para aquela mãe compadecida e diz: mulher, não chore. Depois você vai entender por que Jesus disse não chore. É estranho, né? Porque ele chorou no outro. E aí nós temos uma terceira passagem. Mateus 9, 36. Diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Na outra tradução diz: moveu-se de íntima compaixão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se aos seus discípulos e disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie, que mande para fora mais trabalhadores. Veja, Jesus olhava para as multidões, para as pessoas,
e ele se movia de compaixão. A Bíblia nos revela um Deus que vem à terra porque se importa conosco. Se importa com histórias pequenas e com histórias grandes. Com grupos pequenos de pessoas, como aquela pequena família, que o irmão mais velho morreu, como aquela mãe que perdeu o filho, como aquela multidão que estava perdida. Ele olhava para a multidão e via as pessoas perdidas. Como é que estão as pessoas hoje? Estão mais perdidas ainda. Não parece assim? As pessoas estão buscando alegria, estão buscando esperança, estão buscando sentido para a vida. As pessoas estão loucas para entender por que existem, e como não encontram resposta, correm para os prazeres imediatos, para a bebida, para a droga, para a noite, para o sexo, para a pornografia, porque querem desesperadamente preencher um vazio, mas elas continuam perdidas, porque nada disso preenche o vazio. E aí elas correm para trabalhar muito, porque quem sabe tendo muito dinheiro eu serei feliz. E aí quando conquistam alguma coisa, descobrem que aquilo não basta. Ainda não sou feliz. Já tenho tudo o que eu sonhava e ainda não sou feliz. Quem sabe é porque eu tenho que ter mais. E mais. E é insaciável, porque mesmo que você tenha toda a riqueza desse mundo, você nunca será feliz com ela, ou por causa dela. Veja, Jesus sentia a dor das pessoas. Jesus amava as pessoas. E aqui ele se importava com as multidões. Essa multidão representa toda a raça humana. Se você ler lá no livro de Filipenses, capítulo 2, pode abrir lá se quiser, versículo 9, o apóstolo Paulo vai descrever o sentimento que Jesus tinha por nós, que é o amor. E ele vai dizer assim: tenham em vocês, versículo 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque ele, sendo em forma de Deus, não desejou ficar sendo igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de um servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Jesus fez isso? Porque ele era movido por um sentimento. Ali diz: tenham em vocês o mesmo sentimento. Deus também tem sentimentos. Eu imagino Deus existindo desde sempre. Deus existia desde a eternidade, eternidade em eternidade, e ele tinha na sua glória, no mundo espiritual, um exército de anjos, e um mundo inteiro organizado, um mundo espiritual organizado. Mas Deus deseja no seu coração criar algo que ele ainda não havia criado. Veja, Deus empreende um esforço criando matéria. As coisas que existem fisicamente. Até então só existiam as coisas espirituais. E por que Deus cria a matéria? Para criar os seres humanos. E por que Deus cria os seres humanos? Para fazê-los conforme a sua imagem e semelhança. E por que alguém cria um ser conforme a sua imagem e semelhança? Porque o ama. Toda a criação, todo o universo, tudo que existe tem um sentido, tem um motivo, e esse motivo se chama amor. O amor é a expressão maior da pessoa de Deus. Por isso João vai descrever: Deus é amor. Quando ele diz que Deus é, ele não diz que Deus tem amor, ou que Deus apenas ama, mas ele diz: Deus é amor. E é a única expressão exata que João dá. Ele diz: Deus é amor.
Não há nada mais próximo de descrever a pessoa de Deus do que a palavra amor. Por isso Jesus foi o homem mais amoroso que existiu em toda a história da humanidade, porque Ele era o próprio Deus em forma de homem. Por isso na cruz, depois de cravarem as suas mãos, de chicotearem as suas costas, de humilharem Ele, Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, coitados, nem sabem o que fazem. Ainda hoje, chicoteado pelos nossos pecados, humilhado pelas nossas transgressões, furado pelas nossas iniquidades, o Cristo vivo olha do céu para o Pai quando nós pecamos e diz: Pai, perdoa o Raul mais uma vez, pois ele ainda não sabe o que faz. O filho ainda olha para o Pai diante das nossas transgressões e intercede por nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Deus ama você, menino, você existe porque Deus te ama. Moça, você existe porque Deus te ama. Tudo que veio a existir apenas existe porque há um Deus que nos ama. Você não existe por acaso. Moça, rapaz, você não existe por acaso. Você existe porque há um Deus que te ama. Ele te gerou no ventre da tua mãe. Lá quando você estava sendo feito, Ele te assistia. E Ele te trouxe aqui hoje. Ele tem planos para você. E Ele vai te levar a uma vida eterna com Ele, porque Ele te ama. Amém? Qual a maior certeza sobre Deus? Deus é amor. Diga isso: Deus é amor. Agora eu quero falar com você sobre uma segunda certeza. Enquanto eu peço que alguém me traga um golinho de água, por favor. Vamos em João 11 de novo, versículo 38. João capítulo 11, versículo 38. É aquela história do Lázaro de novo. Nós voltamos lá no momento, logo depois que Jesus chorou pela morte do seu amigo. Lembra que Jesus chorou, que Jesus amava Lázaro? Agora vamos ler versículo 38 em diante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para onde? Para o túmulo. Obrigado, Samuel. Jesus caminhou até o túmulo. E era este túmulo uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirem a pedra. E disse Maria, irmã do morto: Senhor, meu irmão já cheira mal, porque já morreu há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está me assistindo, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo seus pés e mãos amarrados com ataduras. Eles enrolavam panos em volta dos mortos, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desatai-o e deixem ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Jesus é amor. E Jesus também é poder.
Deus é amor, mas Ele não é um amor como o nosso, que às vezes sentimos a dor de alguém, mas não temos como ajudar. Deus é amor, mas Deus também é poder. Jesus manifestou o seu poder na vida do seu amigo Lázaro, sentiu a dor, moveu-se de íntima compaixão, então ele deu uma ordem: Lázaro, saia para fora. Até mesmo a morte tem que obedecer à voz de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, o dono da vida. E quando Jesus fala, quando a palavra sai da boca de Deus, a palavra se torna realidade no mundo material. Ele é o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Tudo do que existe foi feito por Ele, e nada do que existe veio a existir, a não ser por meio dEle. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, tudo obedece à voz de Jesus Cristo. Na outra passagem, em Lucas 7, pode voltar lá. Então o Lázaro, além de receber o amor de Jesus, nós já vimos, recebeu também do poder de Jesus, e retornou à vida. Lucas 7, 14. Lembra da história que nós lemos antes, da mãe, da viúva, que o seu filho havia morrido, e Jesus disse para ela: não chores. Veja a sequência, Lucas 7, 14, Jesus então chegou-se mais perto, e tocou no esquife é o caixão, o corpo do morto, e parando os que o conduziam, Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Olha o que Jesus disse para o morto: jovem. Ele não manda nas outras coisas, Ele manda no próprio morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se então o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu, o devolveu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus amou aquela mulher, amou aquele jovem, mas Ele não parou no amor, Ele manifestou o seu poder, pois Jesus é amor, mas Ele também é poder. E o poder de Deus se manifesta anulando as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida, e vida em abundância. Onde Jesus chega, a vida chega, a morte vai embora, a destruição vai embora. Onde Jesus chega, a vida se estabelece, o reino de Deus se estabelece. Eu quero dizer para você hoje: Deus pode mudar todas as coisas. Apenas receba do seu amor, pois junto com o amor de Deus também vem o poder de Deus. No próximo texto, Mateus 9, 35. Lembra das multidões que Jesus teve pena, que Jesus se compadeceu, que estavam perdidas, estavam desiludidas, estavam maltratadas? Lembra dessas multidões? Mateus 9:35. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus fazia diante de uma multidão perdida? Ele ia em todas as cidades, ele ia de vilarejo em vilarejo, ele andava, ele caminhava, e ele anunciava a verdade, ele pregava, ele se gastava, ele se cansava, e ele orava pelos enfermos, e eles eram curados, ele expulsava os demônios, e as pessoas eram libertas. Por que Jesus fazia isso? Por amor, mas ele também fazia porque ele era dono de todo o poder. Amém? Sabe, é fácil dizermos
que amamos a Deus. Sabe como você vai demonstrar que você ama a Deus? Se esforçando em alcançar as pessoas. Se esforçando para levar o Evangelho a quem não tem. E aí eu digo uma coisa para você: os mesmos sinais que Jesus fazia vão acompanhar você. Não porque você busca poder, mas porque você está cheio do amor de Deus. E onde tem o amor de Deus, também tem o poder de Deus. Sabe, há uma geração hoje em dia que está louca para ser cheia de poder. Se eu disser aqui que nós vamos fazer um culto para distribuir dons, para orar para as pessoas receberem o poder de Deus, vai encher a igreja de gente. Porque todo mundo quer receber o poder de Deus. Mas se eu dizer que eu vou fazer um culto para que as pessoas recebam o amor pelo perdido, você vai ver poucas pessoas vindo aqui. Porque todo mundo quer ter poder, porque poder dá status, porque poder faz você aparecer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o amor, o poder de Deus não se manifesta sem amor. Se você quer fazer a diferença nesse mundo, se você quer ver milagres, se você quer ver as coisas acontecer, ame a Deus e ame ao próximo. Ame a Deus, se sujeite a Ele e ame as pessoas que estão perdidas. Jesus se gastava pelas pessoas. Jesus ia até as pessoas. Teve um irmão que fez o cálculo uma vez dos quilômetros que Jesus andou no seu ministério. Gente, dava para dar a volta ao mundo algumas vezes. Os quilômetros que Jesus andou a pé. A pé. Que você lê ali, saiu da Judeia, foi para Galileia, passou na Samaria. Gente, é 50, 60 quilômetros cada pedacinho desse. Voltou para Jerusalém, mais 50, 60 quilômetros. E vai, e Jesus anda a pé. Sabe por que ele fazia isso? Por amor. Mas quando ele trazia o amor dele, os que recebiam o amor dele também recebiam do seu poder. Porque o amor de Deus nunca vem vazio de poder. O amor de Deus sempre vem acompanhado de poder. Eu quero dizer isso para você hoje, preste bem atenção. Deus ama você, Deus se importa com você. E isso não quer dizer apenas que Deus quer te dar um abraço. Isso quer dizer que Deus quer transformar a tua vida. Isso quer dizer que Deus quer mudar a situação. Que Deus tem poder para mudar a sua vida, para mudar o seu destino, para mudar seu coração. Que Deus tem poder para curar você. Que Deus tem poder para tirar você da epilepsia, para tirar você da depressão. Que Deus tem poder para mudar a tua vida financeira, o teu destino. Porque Deus te ama, mas Ele também é um Deus de poder. Só que você tem que sujeitar a sua vida a Ele. Entregar a sua vida a Ele. Ele não vai forçar você, mas se você dizer sim, Senhor, eu recebo do teu amor, Ele vai manifestar o poder dele na sua vida. E aí nós temos inúmeras passagens na Bíblia, parecidas com essas três. Mateus capítulo 20, você pode ir, versículo 30, é um exemplo. Mateus 20, 30, diz assim: então 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eram 2 cegos clamando, mas a multidão repreendia, mandando se calarem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então Jesus parou e os perguntou: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Sentindo a dor desses 2 homens, condoído, movido de compaixão, versículo 34, Jesus tocou os seus olhos e imediatamente, é Mateus 20, 34 que nós estamos lendo, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo Jesus. Jesus sente a dor e imediatamente Ele toca nas pessoas. Mas eles clamaram: Jesus,
tenha compaixão de nós. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não conheço pessoalmente a tua história. Mas eu quero dizer que há um Deus que conhece a tua história. Há um Deus que te formou, que sabe quem tu é, que sabe o teu endereço, que sabe o que tem debaixo da tua cama. Há um Deus que conhece o teu cheirinho. E esse Deus se importa contigo. E Ele quer te ajudar nas tuas dificuldades. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer transformar a tua vida. Esse Deus é o nosso Senhor e Ele está aqui nessa noite. Ele ama você. Ele quer se manifestar na tua vida. Esse é o nosso Deus. Tem muito mais para falar sobre Ele. Tem muito mais para ser ensinado sobre Ele. Mas se eu preciso resumir Deus em 2 palavras, eu diria para você nesta noite, que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é amor e Ele é poder. E quem se aproxima dEle, recebe do seu amor e recebe do seu poder. Se aproxime de Deus nessa noite. Abra o seu coração. Receba do amor de Deus. Receba do poder de Deus. Os irmãos do louvor podem ir vindo no piano. Eu quero ler, quase que para encerrar, Salmo 136. Eu gostaria que você lesse esse salmo comigo. E se você quiser, você pode marcar ele na tua Bíblia, sublinhar ele, para você ler em casa todos os dias, sobre quem é o nosso Deus. Salmo 136, eu vou ler na NTLH. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Repete comigo. Vamos render graças ao Senhor. Diga isso bem alto. Vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O versículo seguinte diz assim: deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Ele é o mais poderoso, mas Ele também é o mais amoroso. Sabe, no mundo que nós vivemos, geralmente pessoas poderosas não são pessoas amorosas. Você vai ver donos de empresas, pessoas que têm poder econômico, políticos que têm o poder de assinar um papel, pessoas que têm o poder de armas, soldados, guerreiros. Geralmente eles são cheios de poder, mas eles não são cheios de amor. Por outro lado, nesse mundo, quando nós vemos pessoas que têm amor, geralmente essas pessoas, elas são pessoas humildes e calmas, e os outros até mesmo passam por cima delas, e elas parecem fracas aos olhos do mundo. Porém nós estamos falando de um Deus que Ele é poder, é o Todo-Poderoso, mas Ele também é amor e misericórdia, que se renova a cada dia. Ele é todo amor e Ele é todo poder. O seu amor está a serviço do seu poder, e o seu poder está a serviço do seu amor. As duas coisas são uma só, porque Ele é Deus, Ele é tudo, Ele é Senhor, e Ele quer tocar a sua vida nessa noite, porque Ele é Deus pessoal, Ele ama você. E o versículo 3 diz assim: deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, porque o seu amor dura para sempre. E o versículo 4 diz: somente o Senhor faz milagres, o seu amor dura para sempre. E no versículo 5 diz: pela sua sabedoria Ele fez os céus, o universo, o seu amor dura para sempre.
O amor de Deus dura para sempre. Ah, pastor, e se eu pecar? O amor de Deus dura para sempre. Ah, pastor, e se eu não conseguir fazer tudo certo? O seu amor dura para sempre. Pastor, mas eu não sei orar. O seu amor dura para sempre. E aqui a palavra amor, ela é sinônimo de misericórdia. Quer dizer, Ele se compadece de quem pede perdão. Ele está disponível. Amor não é fraqueza. O amor de Deus é força, é poder. E sabe o que esse poder também faz? João capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o texto que o Raul começou o culto. Era o texto que eu tinha para encerrar aqui hoje. O poder de Deus nos faz seus filhos. Deu-lhes o poder, ou seja, Ele nos dá do seu poder. E esse poder, a primeira coisa que faz em nós é nos tornar filhos dEle. E agora que somos seus filhos, podemos ter a sua natureza, ter amor e também usar do seu poder para o bem. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça e faça uma oração a Deus agora. Você que está em casa também, você que nos assiste agora pela internet, pode ser no horário do culto ou pode ser depois. Você que está aqui no salão, eu quero dizer para você que Deus te ama. E nesse momento você pode fechar seus olhos e falar com esse Deus que te ama. Você pode abrir o seu coração a Ele, pois Ele está de braços abertos para você. Você pode ter um encontro com Jesus agora, pois Ele está disponível aí, no seu coração, através do Espírito Santo. Deus te ama. Peça perdão pelos seus pecados. Peça misericórdia de Deus nesse momento. Peça ajuda de Deus para as suas dificuldades. Fale com Deus nesse momento. E diga a Ele o que você precisa. Ele se importa contigo. Ele se importa com o teu estágio que não está dando certo, com a tua faculdade, com a bolsa. Ele se importa com a tua despensa que está vazia. Ele se importa com coisas pequenas e com coisas grandes. Ele se importa com a dor que você sente